Era explosivo, grosseiro, não aceitava que estava errado, ele estava sempre certo, não assumia a culpa, era desorganizado, não era comprometido, né? Combinava as coisas, não cumpria, tinha que ser tudo do jeito dele, centralizava as coisas e não dava conta de fazer, impaciente, não era um bom líder, só dava ordem, não escutava a própria equipe, não assumia os erros, centralizava tudo tinha que ser do jeito dele, não ouvia a opinião dos outros. Muito centralizador. É muito temperamental e explode com facilidade. Às vezes muito cabeça dura. Sente que todos estão contra ele. Esse processo de deixar de ser funcionário e se tornar dono, eu acredito que mexeu um pouco com ele. Eu tô com uma avaliação 360, que era uma avaliação sobre liderança, sobre como eu lidava com as pessoas, que eu fiz antes de ir para um curso que mudou a minha vida. E essa avaliação é de 2016. Então, se você me vê assim agora, se você tem contato comigo, eu quero que você saiba um pouco como que eu era em 2016, tanto dos aspectos positivos quanto os negativos. Então, vamos lá. Descreva detalhadamente os pontos fortes dessa pessoa como líder. Então, essa avaliação, ela foi feita por funcionários meus, sócios meus, alguns alunos, pessoas que eram liderados por mim ou eram os meus pares de alguma forma. O Wellington ainda sou eu, tá? Prestativo, muito profissional, solidário, atencioso e muito competente em tudo que faz. Ótimo professor, excelente didática, tem muita segurança naquilo que sabe fazer, é atencioso com as pessoas durante o seu trabalho, muito carisma, muito didático, sabe conversar e explicar muito bem, não expõe as pessoas com relação a dúvidas ou correção, conduz bem grupos, é atento, sabe impor respeito. Direto, delega com facilidade, bom coração, confiável, segurança no que faz, bom professor. Uma pessoa objetiva, focada, sabe o que quer, tem suas convicções muito forte e sabe explorar bem suas qualidades. Tem um coração enorme e está sempre disposto a ajudar. O Dredd é um excelente profissional, tem uma capacidade técnica acima da média, é trabalhador, dedicado, tem opinião forte sobre tudo, ele tem se desenvolvido muito desde o que eu acompanho nessa jornada de sociedade com o boxe. Então esses aqui foram os elogios, né? Os feedbacks positivos. E reparem que é basicamente sobre minhas qualidades técnicas. Tiveram um ou outro que falou sobre, ele tem um bom coração, mas é basicamente sobre as minhas qualidades técnicas. Dredd, mas isso aqui é na questão profissional, né? Mas são pessoas, né? Pessoas lidando com pessoas. Agora, os pontos fracos e comportamentos que precisam mudar nesta pessoa como líder. É explosivo e sempre vê o lado negativo das coisas, não imaginando que as pessoas possam ter boas intenções ao querer ajudá-lo. Não sabe agradecer e reconhecer favores, apesar de gostar muito de pedi-los e acha ruim de fazê-los. Se acha o centro do mundo e que somente ele passa por problemas ou dificuldades. Não se importa muito com o problema dos outros, não dando ouvido ou atenção para o que ele conta. Às vezes magoa com as palavras. Não larga o celular. Isso melhorou um pouco, mas eu ainda preciso largar mais o celular. Está sempre na defensiva, achando desculpa para tudo o que falam. Não sabendo receber críticas, mesmo as construtivas. Sua desculpa principal é estou cansado. Não admite estar errado, sempre arruma alguma desculpa para os seus deslizes e erros, se diz autossuficiente, que não precisa de ninguém para viver, se faz de vítima, oscila muito de humor, se sente desrespeitado ou inferior quando contrariam sua opinião, muito detalhista. Ele é tão atencioso que algumas pessoas confundem as coisas, cabeça dura, grosso em alguns momentos. Precisa aprender a trabalhar em equipe, ser mais flexível e aberto a novas ideias. Saber escutar as pessoas, muito centralizador. É muito temperamental e explode com facilidade. Às vezes muito cabeça dura. Sente que todos estão contra ele, tem mudado nesse momento na forma de lidar com pessoas, mas ainda vejo oportunidade nisso. Esse processo de deixar de ser funcionário e se tornar dono, eu acredito que mexeu um pouco com ele. Às vezes tem dificuldade de conquistar a autoridade e se impõe com muito autoritarismo, e não como um líder inspirador. Como já disse, evoluiu muito, mas o seu maior desafio é o seu temperamento. Percebo que oscila muito no humor, e isso gera um clima ruim para quem trabalha diretamente com ele. Claramente aquela situação estava insustentável, né?
sócios já tinham pedido para sair, equipe já tinha pedido para sair, alunos já tinham saído, porque eu estava lidando muito mal com tudo aquilo, né? Um cargo de liderança, muita coisa nova, tinha aberto um negócio, não sabia muito o que fazer e eu realmente estava precisando de ajuda. Quando o PA, Paulo Alvarenga, que é um grande amigo, que é o meu padrinho de casamento e também um grande mentor na minha vida, falou: Dredd, a minha empresa tem um curso chamado Líder do Futuro. Eu quero que você vá lá. E o box, ele tinha alguma coisa entre 3 e 6 meses de funcionamento, né? Quem tem um negócio sabe que é muito imaturo para sair. Mas naquele momento eu estava causando mais prejuízo lá do que fora. Então eu consegui organizar ali para alguém substituir as minhas aulas, para o box girar ali enquanto eu não tivesse. E eu fui para essa imersão de uma semana, entendendo como ser um líder melhor, como ser uma pessoa melhor. E lá aconteceu o ponto de virada na minha vida que me fez chegar aonde eu cheguei hoje. Quando eu cheguei lá, no interior de São Paulo, eu fui direcionado para o hotel. Eu cheguei na noite anterior que começaria o curso. E aí, quando eu cheguei, fui guardar as minhas malas, as minhas coisas, tinha um envelope em cima da cama escrito Dredd. Olhei aquilo, peguei o envelope. E quando eu abri o envelope, estava escrito uma coisa que mudou a minha vida de uma vez por todas, que era: o que as pessoas ganham sendo lideradas por você. Quando eu li aquilo, me subiu um frio na coluna e eu senti ali várias emoções ao mesmo tempo. Por quê? Porque nunca passou pela minha cabeça que alguém tinha que ganhar alguma coisa sendo liderado por mim e que eu deveria servir. E ali foi a maior virada de chave que eu tive nos últimos tempos, que era tudo sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. Porque eu entendi que quanto melhor eu fosse como pessoa, tudo que eu fizesse seria melhor. Se eu sou uma pessoa melhor, o meu trabalho é uma expressão de quem eu sou, logo, o meu trabalho vai ser melhor o quanto eu for uma pessoa melhor. E naquele momento eu aceitei esse chamado de mergulhar para dentro de mim e buscar ser uma pessoa melhor e me tornar o meu maior e melhor projeto. Definimos o valor, a missão do box de CrossFit, o papel de cada um e a visão de futuro. O lema do nosso negócio seria promover saúde e qualidade de vida de uma forma descontraída e eficiente, unindo pessoas. Para que isso fosse possível, precisava que ele, o Dredd, estivesse realmente engajado em liderar a equipe. Pensei que se ele participasse do meu treinamento Líder do Futuro, poderia dar a si mesmo uma nova chance. Para a surpresa de todos, ele topou fazer o treinamento e saiu de lá transformado. Perdeu o medo que se escondia atrás da insegurança, em se afirmar o tempo todo. Atuei como mentor dele. E ele começou a se relacionar com as pessoas de outra forma. Nesse processo de desenvolvimento, não desistimos dele. Eu sabia que ele mudaria pelo amor, pela confiança. Esse é um trecho do livro Atitude que te Move, do Paulo Alvarenga. Inclusive, eu indico que vocês comprem e leiam, onde ele conta a minha história de transformação. Obviamente, eu deixei de ser aquela pessoa lá de 2016 e me tornei a pessoa que eu sou hoje. Toda essa minha história e essa minha jornada de transformação não é porque eu sou uma pessoa incrível e acima da média. Isso acontece há mais de 2000 anos que algumas pessoas acordam, desenvolvem a consciência para deixar de ser um ser humano medíocre e se conectar com a sua centelha divina. Isso foi contado e é contado em vários contos da Grécia Antiga, como, por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules, que no vídeo passado eu trouxe o primeiro trabalho, e agora eu trago o segundo trabalho, que é a Hidra de Lerna. Hidra é um animal com corpo de cachorro e cabeças de serpente. Ela tinha 9 cabeças, das quais uma era imortal. Hércules precisava achar um jeito de matar a Hidra. Só que qual que era o problema? Toda vez que ele cortava uma das cabeças, nasciam 2 no lugar. E ele recorreu à deusa Atena mais uma vez, que é a deusa da sabedoria, e pediu ajuda de como ele ia lidar com aquela situação. E a Atena falou para ele: você precisa se livrar das cabeças utilizando o fogo da coragem. E aí o que ele pensou? Eu vou cortar a cabeça e vou cauterizar com fogo para que não nasça outras ali. E aí ele fez isso com 8 cabeças, sobrando uma que era imortal, na qual ele cavou um buraco profundo e enterrou e colocou uma pedra em cima para ele se lembrar onde ele tinha enterrado. Qual que é a simbologia disso que os gregos antigos usavam para educar e formar os cidadãos da época? As 8 cabeças representam os nossos vícios.
E a cabeça imortal representa a nossa própria inclinação para desenvolver vícios. Nós precisamos cortar e cauterizar os nossos comportamentos viciados para que eles não tornem a nascer. E nós temos que esconder, guardar a nossa inclinação para desenvolver vícios de caráter e de conduta e saber onde a gente guardou e vigiar para que a gente não tenha essas inclinações novamente. Os vícios de caráter, de conduta e de comportamento são lutar sem leis, mentira, descontrole e desmedida, busca por prazer nele só, indolência e indiferença, preguiça, ciúme e inveja e raiva. E as virtudes que nós devemos buscar e colocar no lugar são lutar, disputar com regras, verdade, justa medida, ética, prazer que constrói e liberta, força e perseverança, persistência, superação dos impulsos primitivos. Então, se você analisar minha jornada até aqui, os comportamentos que eu tinha naquela época eram comportamentos viciados. Eu não tinha um bom caráter formado, eu tinha vícios de comportamento. Por tudo que eu tinha passado na minha vida, eu me comportava mal. Eu era uma pessoa que se relacionava muito mal com os outros, eu não era a minha excelência como ser humano. Ao aceitar essa jornada e trabalhar para me afastar desses vícios de comportamento e construir virtudes e construir valores e me comportar da forma que um ser humano excelente deve se comportar, eu consegui sair da jornada de um ser humano medíocre, comum, me conectar com a minha essência divina, que é o que todos nós viemos aqui para fazer. Mas não pense que de lá para cá foi tudo um mar de rosas, eu não tive mais nenhum desafio, eu continuo e me tornei um ser exemplar. Não existe pessoa evoluída, existe pessoa evoluindo. De lá para cá eu enfrentei 2 grandes desafios, né, que exigiram eu vigiar e me afastar mais desses vícios de comportamento, como a raiva, o ódio, o medo, a inveja, e construir virtudes, construir valores para ser cada vez mais um ser humano excelente. Nós tivemos a pandemia alguns anos atrás, onde eu tive que me adaptar em relação ao meu negócio, começar a atender online, e tive que desenvolver habilidades, virtudes e uma postura para conseguir passar por aquela situação sem que o meu negócio fechasse e conseguisse continuar empregando a minha equipe, cuidando dos meus alunos, em meio àquele monte de incertezas e dificuldades que todos nós vivemos. Depois daquilo, eu tive um incidente ainda que eu já contei em algum vídeo do canal aqui, sobre o lugar que eu alugava, a gente foi desalojado e eu fiquei sem ter academia para dar aula com quase 300 alunos. E eu tive uma semana para resolver como é que eu ia resolver aquilo. Nós ficamos uma semana treinando na praça e lidar com aquilo de forma emocional, fazer o que era correto, não o que era mais conveniente, me manter no autocontrole para tomar as melhores decisões e ter clareza de pensamento para decidir, expressando a minha máxima excelência como ser humano. Isso só acontece quando a gente entende as nossas falhas, aceita trabalhar para melhorar e aceita encarar os desafios de frente. E cada um desses desafios que eu vim passando desde 2016 é o que me fizeram chegar aonde eu cheguei hoje. E hoje o que eu faço é justamente isso: ajudar você a se livrar do que eu chamo armadilhas da vida moderna, que são construídas pelo excesso de conforto, pelo excesso de busca de prazer, pela ideia equivocada do que é sucesso, e ajudar você a chegar próximo do areté. Areté é uma palavra antiga grega que significa excelência humana. Então hoje, tudo que eu vivi me trouxe para um lugar para construir uma forma de viver cada dia construindo o meu areté. E é exatamente isso que eu quero te ajudar a fazer. É uma pessoa tranquila, consegue se controlar, pede ajuda, aceita o que os outros têm a dizer, pede a opinião dos outros e aceita, escuta, responsabiliza quando erra, tenta se organizar da melhor forma, tenta se planejar, se preocupa com os outros, com a opinião dos outros, de como os outros estão se